Meu nome é Karen, eu sou da URGS, fui aluna da URGS, estudante, e hoje trabalho na universidade, no setor que trata do tema das ações afirmativas, que para todo mundo, quem não sabe o que é ações afirmativas, a gente traduz um pouco pela ideia de cotas, mas ações afirmativas até um conceito mais amplo do que esse. A URGS, diferente da FURG, da UFPEL, não tão diferente assim, mas eu acho que um diferencial é que ela tem essa política de ação afirmativa há mais tempo. Ela começou em 2008. E olhem que a URGS não foi das primeiras. As primeiras universidades que começaram a ter uma política de ação afirmativa, o que é isso? É abrir suas portas para que outras populações pudessem ter acesso à universidade, não só os brancos ricos, né? Essa é que é a tradução do que é a política de ação afirmativa estrito sensu. E as universidades foram se abrindo para receber estudantes de escola pública, estudantes pretos, pardos, indígenas, quilombolas, e cada vez mais tem havido ampliação dessa política de cotas, né? Que é uma política muito importante e que ela começou autônoma. A origem dela é algumas universidades, a primeira delas foi a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ela abriu uma política de receber alunos e reservar cotas para que outros alunos, outros estudantes tivessem a oportunidade de ter o curso superior. E logo depois, várias universidades no Brasil inteiro foram copiando essa ideia e a incorporando. Principalmente a UNB em 2004. Então, mais ou menos desde 2004, é que as universidades passaram por essa mudança. Primeiro de forma autônoma. Mas, a partir de 2012, veio uma lei federal que obriga, não é que as unidades queiram ou não queiram, tem uma lei federal que obriga todas as universidades a reservarem metade das suas vagas. O que isso significa? Se, por exemplo, tem 100 vagas no curso de medicina, 50 vagas são o que a gente chama para o acesso universal e as outras 50 são para cotistas, né? Inclusive estudantes indígenas. A especificidade que as nossas universidades aqui têm, não são todas no Brasil que têm, é que, independente de existir essa política e uma lei de cotas, a gente continua mantendo uma forma de ingresso específico para estudante indígena que não passa pelo vestibular, que é um formato de ingresso diferenciado. Muitas universidades do Brasil acabaram com essa política específica. Agora já tem a lei de cotas, não precisa mais. Mas a gente fez uma avaliação de que é necessário, sim, dada a especificidade, o tamanho da complexidade do ingresso indígena na universidade. Então, a gente tem mantido e pretende manter esse ingresso especial. Então, todo ano, a URGS, como as demais, recebe 10 novos estudantes indígenas. A gente tem uma peculiaridade também, porque cada vez mais a gente tem percebido, com esse fenômeno do Enem, do SISU, todas essas possibilidades que estão sendo dadas para os estudantes de acesso à universidade, muitos estudantes indígenas de outros estados e de outras etnias estão cada vez mais fazendo as provas também, né? Vocês viram que a própria FURG e a UFPEL já tem estudantes de Recife, do Xingu, coisa que está acontecendo também na URGS, que quando essa política foi criada, ninguém escreveu, mas a gente pensou, é para os estudantes, para indígenas do Rio Grande do Sul, na sua maioria caigangues e guaranis. Mas é evidente que o acesso é para todos e cada vez mais a gente tem recebido também estudantes indígenas de outras universidades. Tem que deixar aberto para não escorregar. Esse é só um resumo de um panorama. Já se inscreveram nos processos seletivos da URGS. A URGS tem esse processo para estudante indígena desde 2008. Então, 742 inscritos. A gente tem uma média de 10 candidatos por vaga, 8. Normalmente se inscrevem mais ou menos 80 estudantes. É um processo muito parecido com o da UFPEL e da FURG, né? A gente faz reunião com as lideranças e são as lideranças, os caciques, que dizem para a universidade qual é o curso que elas desejam e que tem mais demanda. Já teve mais de 29 cursos escolhidos, mas, no geral, os estudantes indígenas eles sempre têm uma preferência natural por cursos em que eles acham que vão poder ajudar mais a sua comunidade. São especialmente os cursos de medicina, de odonto, fisioterapia, psicologia, serviço social, essa da área da saúde, enfermagem. E depois tem muito também estudante de história, pedagogia,
né, também em outras áreas, mas, no geral, como vocês estão vendo ali, 60% dos estudantes indígenas têm escolhido a área da saúde. Isso também dá uma pista para nós o quanto essa área é importante para as comunidades indígenas do Rio Grande do Sul. A grande maioria dos nossos estudantes e de quem tenta entrar na URGS são caigangues, mas a gente também tem ali 12% são Mimbiá-Guarani e 3% são de outros coletivos. A gente tem observado também que cada vez estão vindo mais jovens estudar, o que é muito bom, né? Porque eu acho que é importante ser uma coisa para vocês com essa ideia da política de cotas. A política de cotas, a gente sempre pensa que estudante de universidade tem que ser jovem e tem que ter recém-terminado o ensino médio, mas não é o caso. Um dos fenômenos que a gente observou na URGS a partir da implementação da política de cotas geral é que muitos pais dos estudantes também estão vindo voltar a estudar. Porque eu não sei se você sabe, mas a lei de cotas, ela abre a possibilidade para que qualquer pessoa, independente da idade, que tenha feito ensino médio em escola pública, já pode se candidatar pelas cotas. O que vai ter depois é cotas específicas para quem é preto, para quem é pardo. Nesse último ano, introduziu-se agora a entrada para pessoas que têm deficiência física, mas a primeira regra para entrar na universidade pelas cotas, independente de idade, a única exigência é ter feito o ensino médio todo completo numa escola pública, não ter estudado em escola particular. Qualquer um. Isso está acontecendo, fazendo um fenômeno interessante na universidade. Muitos pais estão voltando a estudar, né? Não tiveram oportunidade, tiveram filho cedo e hoje estão fazendo, às vezes, faculdade junto com os filhos, o que é uma coisa muito legal. Eu quero chamar a atenção de vocês disso, porque às vezes a gente não se dá conta que nunca a universidade esteve tão perto de quem antes estava muito longe. E aí nós temos a obrigação de tentar manter e lutar para que essa política de reserva de vagas na universidade permaneça, porque é a única forma de acesso a pessoas que nunca tiveram oportunidade de estudar antes. As nossas estudantes também, a maioria são mulheres, esse é um fenômeno também que a gente tem observado. No último ano, todas as que foram aprovadas eram todas estudantes indígenas mulheres, o que reflete um pouco também o perfil de escolaridade em geral das universidades. Cada vez mais a gente tem visto a entrada de mulheres estudando muito mais do que meninos. E claro que a maioria dos nossos estudantes, todos vêm do interior. Pode passar a próxima. O que é importante? Ontem fizeram uma pergunta aqui para uma professora que estava aqui, para quem não veio ontem, o que as universidades já aprenderam com a entrada de estudantes indígenas, né? E é uma pergunta maravilhosa, porque a gente poderia ficar falando dela por horas a fio. Mas o que a gente... Então, já um pouco assim, o que a gente aprendeu? Porque vocês podem ter certeza absoluta, a universidade não estava preparada para nada. Muito menos para cotista, muito menos para estudante indígena. E até hoje ela está tentando se adaptar, entendeu? Porque os professores, a estrutura universitária, não tinha estrutura para pensar o que é mudar seu perfil. Não é mais o estudante rico, que não precisa trabalhar, que tem mesada, que viaja para o exterior, que estudou em colégio particular, que fez cursinho. É outro público hoje que está entrando na universidade. Então, as universidades estão tentando ainda se adaptar. Com os estudantes indígenas, idem, porque se não consegue nem pensar num estudante com menor renda, vocês imaginem para um estudante indígena. Mas a gente percebeu que a gente tem que atuar em duas áreas muito fortes. Uma é que a gente chama acesso e a outra que a gente chama permanência. O que é isso? Resumindo, não dá só para a gente abrir as portas da universidade, agora tem cotas, venham, porque não é assim que funciona, não é tão simples assim. Discutir acesso é discutir como é que a universidade abre a sua porta para que todos possam entrar. E o abrir é como é que acolhe, como é que recebe, como é que muda o seu jeito de falar, como é que para de falar uma língua que ninguém entende. Eu lembro muito quando eu fui estudante, a gente entra em pânico. Eu não sei qual de vocês aqui que são estudantes e lembram quando entrar. Passa na grade, faz não sei o quê, vai no decorde, passa, tem que fazer a matrícula, o crédito. A gente fica quase zonza, porque é uma língua que ninguém entende. A gente fica muito assustado. A gente sai do ensino médio, tendo professores e aulas normais, uma aula das 8 ao meio-dia, e entra numa universidade, é um outro mundo. Então, vocês imaginem que impacto isso tem na vida do estudante indígena. Então, o tema do acesso para nós é muito importante, porque ele pode ser decisivo para o sucesso, para a permanência desse estudante ou não. E a gente tem tentado melhorar isso cada vez mais. Não que a gente faça maravilhas, não faz, vocês vão ver. Hoje de noite vocês vão ter a oportunidade
de escutar os estudantes também dando seu depoimento. Não adianta só as universidades se exibir, olha como a gente faz coisa bacana, porque os estudantes têm muito a contribuir e dizer do quanto as universidades ainda não estão fazendo e o que elas poderiam fazer para melhorar esse acesso. Mas a gente tem trabalhado cada vez mais, a gente viu que é muito importante ter uma capacitação. Como ninguém está preparado, se a gente não explica para os técnicos, para os professores e para os próprios alunos como é que é lidar com a diversidade, o que é ter um aluno cotista, o que é ter um estudante indígena, não vai dar certo. Então, esse é um foco que a gente tem prezado muito, de fazer cursos, oficinas, que são oferecidas geralmente para professor, aluno e funcionário e técnicos da universidade. Né? Esse é um tema para nós muito importante. Mas, no geral, do ponto de vista assim, do acolhimento e do acesso, a gente tem se esforçado em criar, e isso a URGS tem de bom, porque eu esqueci de dizer para vocês, a URGS tem 30 mil alunos. Então, 30 mil alunos faz com que todo mundo sejam anônimos. Né? E a URGS não conversa com ninguém pessoalmente, eu digo, a URGS é a instituição. Né? É tudo por e-mail, cada vez mais as coisas são eletrônicas, a matrícula é eletrônica, o vestibular é eletrônico, não tem mais nenhum contato pessoal. E isso é muito complicado quando a gente está lidando com populações que precisam do olhar, do afeto, do sentar e olho no olho. Né? A gente também tem na URGS monitores para os estudantes indígenas. Não, parece que é uma boa ideia. Olha, vocês vão ter um bom professor que vai ajudar vocês e um estudante, um colega, para ajudar vocês pelo menos nos primeiros anos. Mas está muito longe de ser ainda uma solução ideal. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um relato de uma estudante indígena que eu nunca me esqueço. Ela disse assim, mas tu não tem uma professora que é tua orientadora, ela não te ajuda? Ajuda, pois é. E aí eu falava com essa professora e ela estava muito nervosa. Eu disse, eu faço de tudo para poder estar perto desse estudante indígena e parece que a gente não tem um abismo cultural entre um e o outro. E a professora ficava aflita, porque não é falta de vontade de estender a mão e apoiar o estudante indígena. Mas ouvindo o estudante indígena, eu disse, eu sei, mas essa professora nunca sentou. Ela sempre queria me atender, mas era sempre em pé e um pouco correndo. Então, é um detalhe que às vezes faz toda a diferença. O fato de não sentar e não olhar no olho, já não acontece mais a relação, entendeu? E isso tudo são aprendizados que a gente vai fazendo ao longo do tempo, conforme vai recebendo o que eu chamo, o que eu tenho chamado, o estudante indígena para as universidades, são a nossa cereja do bolo. Porque é eles que nos desafiam todos os dias para a gente ser melhores. Porque os outros a gente já está acostumado, a gente trata mal. Passa lá, tu tem que primeiro fazer não sei o quê. Né? Porque a gente tenta, diferente disso, os estudantes indígenas, se a gente consegue atender bem o estudante indígena, a gente consegue atender qualquer um. E por isso mesmo eles nos desafiam todos os dias a nos tornar melhores. Então a gente tem que considerar o estudante indígena como a cereja do bolo da universidade. Porque é eles que nos provocam a melhorar a nossa forma de diálogo, a nossa forma de oferecer disciplina, a nossa forma de oferecer conteúdo e a nossa forma de, inclusive, formar profissionais. Deixa eu ver o que mais para dizer para vocês. Bom, aqui a gente tem, eu não gosto de ficar lendo PowerPoint, porque eu acho chato. Prefiro muito mais conversar com vocês, eu nem vou me estender muito. A gente tem muitas ações, foi aprendendo, tem um projeto de acolhimento aos calouros, tem projeto de reforço para estudantes. Isso foi uma das coisas que a gente percebeu. Porque, uma vez vencida a barreira do acesso, tem o tema, como eu falei para vocês, que é o da permanência, que é uma dificuldade muito grande. E esse tema não é só para estudante indígena. Como a gente está numa coordenadoria que está recebendo milhares de estudantes cotistas todo ano, a gente tem percebido que a permanência do estudante na universidade é um desafio monumental para nós. Porque a gente está lidando com aluno trabalhador, a gente está lidando com alunos que têm dificuldades que vêm do ensino médio, muito grandes, principalmente na área de português, nas áreas de cálculo, matemática, e também nas áreas de português e produção de texto e aí tudo mais. E isso faz com que a gente não adiante só se exibir que abriu as portas, se esses estudantes não conseguem permanecer e se formar, que é o mais difícil. Então, a gente tem feito experimentos de fazer reforço acadêmico. E por que o estudante indígena é tão importante para nós? Porque se funcionar com o estudante indígena, qualquer projeto piloto que a gente passa,
pode funcionar para qualquer outro estudante, cotista ou não cotista, inclusive estudante que entra pelo acesso universal, porque nos faz experimentar projetos piloto para melhorar a nossa atividade. Agora, nesse ano, a gente está inaugurando um projeto que é experimental também, que é de reforço. Como a gente percebeu que a maioria dos estudantes indígenas nossos são da área da saúde, e que eles tinham uma barreira que eles iam e vinham cada vez que fazia fisiologia, microbiologia, todas essas áreas que são obrigatórias para todos os cursos da saúde, muita química, muita fisiologia, anatomia, eles não conseguiam passar. E essa disciplina era oferecida para todo o mundo da área da saúde. A gente criou um projeto, em vez de ser esses mais generalizantes, a gente está experimentando um projeto piloto muito focado. Se é aqui que vocês estão com dificuldade, vamos tentar ajudar vocês nessa área específica. Então, a gente ainda não tem condições de estar dando resultados, porque ele é muito recente, mas a gente espera que isso possa contribuir para não haver retenção, porque o problema não é só da permanência aqui, os estudantes vão ficando retidos e vão ficando para trás. Aí a gente encontra o segundo problema. Os nossos cursos na universidade são muito engessados. Se a pessoa não faz introdução à banana 1, se ela não passa na introdução à banana 2, ela nunca vai conseguir fazer a banana 2 e a banana 3 e a banana 4. Estou dando um exemplo, mas é assim para fisiologia 1, fisiologia 2. E isso faz com que haja muita retenção dos alunos. Então, a gente está tentando atuar nessas áreas muito estratégicas que provocam maior retenção. No caso dos estudantes indígenas, ainda não é matemática, cálculo, porque não é a área de preferência deles. No caso dos estudantes indígenas, está vinculado a essas disciplinas das áreas da saúde mesmo. Pode passar o próximo. A gente, ao longo dessa experiência com estudantes indígenas, a gente tenta muito sistematizar o que funciona e o que não funciona. A gente tem visto que isso aqui que está aqui é o que faz um estudante não conseguir ir adiante. E a gente tem que pensar muito nisso. É um pouco do que eu já falei para vocês. Tem currículo engessado, tem a dinâmica da universidade, que é ruim, a dificuldade de acessar as monitorias, criar vínculo com a universidade, tem muitos. Né? Mas é importante a gente mapear o que faz uma pessoa ou abandonar ou ficar parada no curso e não estudar mais, porque isso faz com que a gente consiga desenvolver estratégias também que possam ser ampliadas para todo mundo. Né? Principalmente no que diz respeito a sentimento de pertencimento à universidade. Nós temos a vantagem, porque a gente tem uma coordenadoria, nós chamamos Coordenadoria de Ações Afirmativas, que é uma área da universidade que foi criada. O nosso objetivo não é, de fato, acompanhar pessoalmente os estudantes. No caso da URGS, o objetivo maior da CAF é fazer relatórios para a gestão. Que significa quantos estudantes entraram, quantos saíram, quantos estão se formando. Porque a sociedade nos cobra muito isso. A imprensa bate todos os dias lá, como é que estão indo os cotistas, como é que estão indo os estudantes, estão aprovando, não estão aprovando. Então, a gente monitora essa política para sugerir para a gestão alternativas de melhoria. Né? Mas a gente tem a sorte de contar com uma rede de apoio dentro da universidade que faz várias coisas que a gente não tem pernas para fazer, porque nós somos só 5. E está aqui, por exemplo, uma colega do Museu da URGS, que faz parte dessa rede de apoio, como outros setores da universidade, que vão desenvolvendo diferentes atividades que a gente chama mesmo de rede, né? De tal maneira que garanta um pouco o sentimento de pertencimento. Olha, isso aqui também é meu, esse espaço também é meu. Cada portinha da URGS que se abre para um estudante indígena, a gente levanta as mãos para o céu, porque vocês não pensem que é simples. Os professores entram, não olham para nada, vão de um solo e vão embora, e não olham nem no olho. Né? E não é por maldade, é como eu disse para vocês, às vezes tem aulas com 30, 40, 50, 100 alunos. Né? Uma estratégia que a gente tem usado com o estudante indígena, quando eles entram, é dizer para eles, quando vocês entrarem no primeiro dia em sala de aula, vocês cheguem pertinho do professor e digam, oi, meu nome é fulano, eu sou estudante indígena. Por que a gente recomenda que eles façam isso? Porque às vezes o professor não enxerga, que nem eu estou aqui agora olhando para todos vocês. Fica tudo uns rostinhos, mas eu não sei de onde é que vocês vêm, se vocês estão doentes, se vocês têm pai e mãe, a gente não tem como conhecer todo mundo. A gente chama atenção para os estudantes indígenas chamarem a atenção do professor, olha, oi professor, eu sou estudante indígena, porque a gente tem 100% de chance de que o professor vai olhar aquele aluninho lá no fundo da aula com um olhar diferenciado. Vai falar mais devagar, vai olhar no olho. Né? Porque
É disso que o estudante indígena precisa, é de estratégias diferenciadas para ele poder se sentir bem na universidade. E, às vezes, são coisas muito simples. Teve um professor que me disse que estava com uma dificuldade enorme com uma estudante indígena, porque ela ia muito bem, mas quando chegava na hora da prova escrita, era uma tragédia, e ela ia ser reprovada. Aí essa professora era muito sensível, ela teve um estalo, sabe? Que tem gente que tem estalo, assim, uma ideia. Ela disse, e perguntou para esse estudante, tu quer fazer a prova oral? E a estudante aceitou. Então ela fez a mesma prova, só as duas, a professora e a estudante, fez as mesmas perguntas para ela e ela respondeu oralmente, e essa menina foi muito bem. Então, assim, esses mecanismos que a gente tem que inovar dentro da universidade para poder superar todas essas barreiras de acesso que são tão importantes, não só para o estudante indígena, mas para os demais. Né? Só o próximo. A gente tem feito também, a gente também percebeu que é muito importante os estudantes se sentirem coletivos e em grupo. Então, a gente tem feito muitas ações que a gente chama de engajamento coletivo. Uma das ações que a gente acha assim, super importante, eu não sei se você sabe, mas todo ano tem acontecido uma coisa inédita no Brasil, pouco divulgada, que é encontros nacionais de estudantes indígenas. Assim como tem encontro da UNE, encontro de estudantes de ensino médio, ou encontro de estudante de engenharia, agora também existem os encontros nacionais de estudante indígena. A URGS e as outras universidades, eu sei que os colegas esqueceram de falar, mas a gente faz um esforço enorme para conseguir ônibus, conseguir algum tipo de hospedagem e mandar essa gurizada no encontro nacional para enxergar melhor a realidade do Brasil inteiro e formar mesmo lideranças combativas que possam estar inserindo dentro das universidades e levando as suas agendas para dentro das universidades. Já houveram encontros de ENEIs, o último foi em Florianópolis, né? Já teve em Salvador, já teve em Campo Grande, reúne uma galera. É um momento muito lindo de a gente ver estudantes do Brasil inteiro, indígenas, se encontrando. Possivelmente, em 2019, o Encontro Nacional de Estudantes Indígenas vai ser na URGS. Tanto que agora, no mês de novembro, os próprios estudantes indígenas nos pediram apoio para fazer uma espécie de seminário regional para testar como é que vai funcionar receber gente do Brasil inteiro, que não é coisa simples. Né? Tem que ter hospedagem, alimentação, e todo mundo, as pessoas ficam doentes, tem gente, sabe? Não é fácil organizar evento. Mas a gente está muito orgulhoso da maturidade dos nossos alunos, porque sempre é uma disputa em que lugar vai ser o próximo congresso. E eles trouxeram esse encontro, esse congresso para a URGS em 2019. A gente vai estar divulgando também. Você já pode até botar nas suas agendas, porque é um momento muito legal mesmo. Muda a cara da universidade. Entendeu? A gente já fez isso, a gente já fez um encontro regional, e mesmo Porto Alegre, ali pequenininha do jeito que é, já não é a mesma, com aquela turma de índios entrando na nobre faculdade de Direito, entrando nos cursos e fazendo a sua bagunça no bom sentido, né? Dá um outro colorido para a universidade. Então, essas são algumas ações que a gente tem feito para fazer essa integração do estudante indígena dentro da universidade. Muito mais a título de sugestão. A palavra sugestão ali não está à toa. É porque a gente dialoga muito com parceiros, tenta dialogar também com os estudantes e a gente vai compilando. Não necessariamente a gente consegue implementar tudo que a gente está dizendo, mas é uma ideia de poder melhorar aquilo que eu falei, as dinâmicas coletivas de reforço. Isso a gente foi percebendo a partir da conversa com os estudantes, que precisava mesmo ter reforço em algumas áreas específicas, e principalmente manter uma sistemática de reunião com os estudantes. A gente tem um grupo, principalmente para os que estão entrando no primeiro semestre, a gente faz reuniões periódicas com eles de escuta, e percepção de dificuldades. Pode passar outra? Trouxe umas fotos aqui. Todo mundo gosta de mostrar foto, é que a gente se orgulha muito de mostrar foto, porque dá um colorido todo especial para a universidade. A gente já fez semana de jogos indígenas na URGS, já fez algumas atividades culturais, e o museu tem sido um parceiro incrível, principalmente porque, assim, além a questão da entrada do ingresso indígena na universidade não é só a gente se melhorar para melhor poder recebê-los. É a gente também começar a aprender e trazer para dentro do conteúdo da universidade, das nossas práticas cotidianas, os saberes indígenas.
E se a gente não tivesse esses parceiros, dificilmente a gente conseguiria fazer isso, né? Que são essas atividades culturais que a URGS tem para fazer isso com os demais alunos, como no caso da própria Pró-Reitoria de Extensão, e alguns professores que são muito engajados e que nos ajudam no sentido de ampliar essa rede de apoio, que a gente chama de acolhimento. Pode passar. Eu quero chamar a atenção que teve uma experiência que eu acho que foi significativa para a vida da universidade, que foi desenvolvida em parceria com o Verapotan, que é aquele mocinho que está ali de vermelho escondidinho, que foi um projeto de a comunidade do Verapotan receber a comunidade da URGS para visitar a sua aldeia. Pessoalmente, para mim, foi uma das experiências mais ricas que eu já passei na minha vida. Porque se a gente não consegue se colocar no lugar do outro, a gente não tem noção do que é para um estudante indígena entrar dentro da universidade. Eu sabia, quando fui na aldeia, que eu ia ficar só um dia, era das 8 da manhã até as 4 da tarde. A gente entra num desconforto, porque a gente não sabe a etiqueta, a gente não sabe, a gente fica assim, não sabe com quem que fala. E eu fiquei pensando, eu só vou ficar aqui por 4 ou 5 horas e estou nessa situação de desconforto. Eu fico imaginando um estudante indígena que às vezes sai da sua terra e vai ficar 4 anos falando uma outra língua, comendo uma outra comida, falando com outras pessoas, ficando longe dos seus parentes, dos seus filhos, às vezes. Então, assim, é muito dramático, gente. Então, essa experiência de visitar uma aldeia é importantíssima. Eu recomendo que todo mundo possa ter essa experiência. Porque aí a gente percebe, a gente consegue se colocar no outro, e, meu Deus do céu, é outra língua, é outra comida, é outra cultura, é outra religião, é outra forma de ver o mundo. Então, é um baque, de fato, para esses estudantes, se a gente consegue perceber o que é essa realidade de pular para dentro de uma uma estrutura tão fechada, tão rigorosa, tão cheia de regras, como tem que ser as universidades brasileiras, no geral, né? E isso foi uma atividade, eu espero muito que o Verá possa falar um pouco dela depois, porque ela marcou muito, ela propiciou, como o Verá abriu a comunidade dele, a gente conseguiu, durante alguns anos, levar ônibus lotado de técnicos e professores para passar um dia sendo acolhidos pela comunidade do Verapotan. Ninguém volta mesmo depois de uma atividade dessas. Isso, sim, é muito legal para a gente entender o lugar que a gente está e o lugar do outro nessa história toda. Algumas fotos aqui dos ENEIs, como eu falei para vocês, dos Encontros Nacionais de Estudantes Indígenas. Aquela do lado de lá foi a de Florianópolis, que foi muito linda, né? Porque normalmente, quando tem encontro nacional, os estudantes aproveitam para sair em manifestação pela rua. A gente tem que torcer que o ano que vem a gente ainda possa fazer isso, porque o cenário está muito difícil, né? Nós temos que estar preparados para defender com unhas e dentes a política de cotas. Quem fala mal dela não conhece seus resultados, não sabe o que ela significa para um país como o Brasil. Essa ideia de meritocracia caiu por terra há muito tempo, as pessoas não estão em condições de igualdade de entrar na universidade. A gente tem que ter orgulho, né, de ter entrado nessa universidade, e vai fazer a diferença na vida das famílias nossas. Então, eu chamo a atenção, tem muito estudante aqui. Vocês têm que mirar, sim, o futuro de vocês estudando numa universidade pública e gratuita. A gente tem que lutar por isso, porque é a nossa única forma de poder alcançar postos melhores e subir de vida. Então, eu recomendo muito que vocês se atentem para isso. A universidade hoje não é mais para branco e rico. Ela está aberta e está esperando vocês para fazerem a diferença. Ainda temos muitos desafios. Eu botei alguns ali, já falei de algum desses. E acho que a gente vai ter mais desafios ainda quando tiver a oportunidade de ouvir os nossos estudantes hoje aqui. Pela URGS, a gente teve o prazer de trazer a Aline. Aquela moça levanta e faz assim, Aline bem tímida, oi, estudante da URGS, e o Laércio, que está lá tomando chimarrão. Eles, de noite, vão contar um pouco, do ponto de vista deles, o que é botar os pés numa universidade e passar a fazer parte de uma comunidade tão grande, com mais de 30 mil pessoas. Eu trouxe esse desenho aqui porque ele é muito legal. É um desenho feito por um estudante indígena nosso. Estudante de medicina. Está meio fraquinho para a gente ver, mas a gente fez uma atividade com eles e pediu como é que é entrar na universidade. Aí o estudante nos relatou o seguinte, vou tentar traduzir o que está ali. Que quando ele entrou, aqui do lado,
Está o estudante com arco e flecha, não sei se vocês conseguem ver. Então, isso aqui era a expectativa dele. Eu digo, olha, eu vou entrar guerreiro, eu vou me dar bem, e a universidade está me esperando e vai estar de portas abertas, apesar de se ela ter tão grande aqui a entrada. Isso era a expectativa. E ele disse, mas hoje a realidade é, ele ficou desse tamanhinho, olhem como ele era grande. E isso aqui é uma cobra enrolando a faculdade de medicina, que é uma cobra para espremer quase, né? O estudante que entra tal o tamanho do que significa uma universidade. Esse desenho reflete muito, entendeu? O que é esse processo de acesso ao ensino superior nesse país. Acho que deu. Ali está o meu contato, terminamos aqui, agora a gente vai abrir para perguntas e um debate. Muito obrigada.